Diálogo da Fé hoje quer aqui falar sobre aquilo que eu escuto de um presidente da República dizendo coisas que a gente precisa fazer uma análise como eleitor e brasileiro que somos. O presidente, ele precisa liberar emendas parlamentares para que seja votado a reforma da Previdência. Ele disse nas entrevistas sobre essas emendas para esses parlamentares, para que seja se votado essas vontades do governo, porque a Previdência precisa de ser ajustada. Segundo a gente está vendo aí, os militares estão fora, porque hoje os militares que são a segurança nacional, que não deveria ter partido, não deveria fazer parte de um governo, mas sim está pronto para defender a pátria e a bandeira nacional. Hoje, muitos militares, como muitos queriam que os militares viessem tomar conta do poder, está aí. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sabemos que o presidente está sem saber como administrar o Brasil. Agora, hoje, ele disse que vai escolher 2 cidadãos brasileiros, um país laico e democrático, para indicar para o Supremo Tribunal Federal. E ele disse, que ele vai escolher um terrivelmente cristão evangélico. Segundo ele falou, terrivelmente evangélico. Ele usou a palavra certa, correta. É algo assim terrível. É algo assim assustador, Querer colocar uma pessoa no Supremo que tenha, uma denominação religiosa. Cristão, somos todos aqueles que acreditamos em Deus. Todos aqueles que dizem que acreditam em Deus, essas pessoas são cristãs. Agora, terrivelmente não faz parte de uma vida cristã. Com um coração brando, com um coração manso, com amor no coração, com prudência, responsabilidade, amor para com a vida cristã, sim. Servir ao Senhor, sim. Dando como exemplo os seus seguidores, aqueles que Jesus determinou em Mateus, capítulo 28, ide anunciais o Evangelho de Jesus Cristo aos 4 cantos do mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não terrivelmente, ensinando que Jesus é o Senhor. Mas também lembrando que para que esses homens viessem fazer essas vontades do Senhor, ele disse, as obras que eu faço, vocês podem fazer muito mais. Esta é a autoridade que Jesus deu à igreja de Jesus, a qual ele determina, vou repetir aqui, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E terrivelmente eu digo aos senhores e senhora que Jesus me alegra muito no meu coração. Se fosse para ele escolher um dos seus apóstolos para colocar no Supremo Tribunal Federal, ele não ia encontrar um cristão chamado evangélico, porque ele não conheceu nenhum, ele não ordenou nenhum, e nenhuma dessas denominações religiosas ele conheceu. E nenhum dos apóstolos. Se você fazer uma leitura bíblica, como ele disse que fez,
quando estava lá no exército, ele poderia ter lido a história de Paulo, ele poderia ter lido a história das religiões do mundo inteiro, que tudo começa por um cisma em 1517, por um padre chamado Martim Lutero. Então, terrivelmente, nós passamos mais de 1500 anos sem nenhuma denominação. E depois disto, terrivelmente, apareceu muitas denominações dizendo que são cristãos. Eu apenas estou lembrando, eu estou apenas dando um reforço para que quando você se colocar como cristão, se coloque como um cristão escolhido por Jesus e não pelo cisma. É o diálogo da fé, apenas independente que sou, cristão independente que sou, sem nenhuma ordem religiosa, me diga o que eu tenho que dizer, respeitando a todas e a todos, que é o meu dever como cidadão, mas defensor da Igreja de Jesus. Agora, terrivelmente, nós estamos vendo nosso presidente, lamentavelmente eu voltei, porque acreditei naquilo que muitos estavam dizendo, mas com o pé atrás. A minha esposa não queria de maneira nenhuma, mas meu filho, universitário que é, estudante que é, fez com que a gente pudesse dar um voto de confiança, mas amargamente nós estamos arrependidos. Muito bem. Este é um segundo ponto que nós temos que pensar muito bem. O que nós temos que fazer agora é engolir voltando ao assunto da Previdência, essas votações. Que não dá para engolir essas emendas parlamentares agora, neste momento. Agora, por que essa reforma só vem diretamente para o trabalhador, como diz lá os políticos que não concordam com esta maneira de eles pensarem? Por que é que essas reformas atacam apenas o trabalhador? Não chega, vou dizer, nos militares. Não chega neles. Não se mexe nada. Isso vai acontecer depois. Você acredita naquele homem que disse na campanha eleitoral que era uma atrocidade um cidadão trabalhar 65 anos e não se aposentar? Você acredita em um homem deste? Será que realmente você que votou nele, você que está aplaudindo ele, você que está louvando ele, você que está dizendo que ele é mito, você acredita no que ele vai dizer agora? Gente, não estou aqui discordando, não, apenas estou orientando e dizendo aquilo que nós presenciamos na campanha, para que nós possamos lembrar que nós saímos das ruas para defender o Brasil, não a maneira como o presidente vem a administrar o país. Porque nós é que somos contribuintes. Nós é que pagamos tudo isto. Nas nossas empresas, nos nossos negócios. É o que nós temos que fazer como contribuinte. Primeiro ponto, a Previdência. Segundo, nós precisamos analisar se nós estamos vivendo num país laico e democrático. Ou se não vamos ver um presidente lotear a presidência da República entre evangélicos, entre militares, criando uma bolha. E nós estamos vendo neste momento a segurança, a saúde, a educação. Estamos vendo os mendigos nas ruas morrendo e os governadores mandando jogar jatos d'água em cima desse povo, enquanto eles dormem em paraísos administrados pelos trabalhadores, nós trabalhadores. E nós temos que aplaudir tudo isto. Temos que clamar agora a Deus por tudo isto. Terceiro ponto, vamos clamar a bênção de Deus e pedir a essa irmã Dulce da Bahia que interceda por nós, por ela ter sido uma pequena mulher, um ser
aqui na terra, que se entregou a Deus terrivelmente, se dedicando os mais humildes. E esta mulher, quando ela começa esta tarefa, defendendo os mais humildes e simples, até a sua própria igreja, as irmãs que ali estavam, não concordavam. Mas ela, por ser uma cristã autêntica, continuou na luta e na persistência, na fé que ela tinha, irmã Dulce do Brasil, e não precisou colocar uma Bíblia debaixo do braço, terrivelmente, porque já conhecia a Bíblia por ter lido muito, por ter estudado muito. Para chegar onde ela chegou, teve que estudar, não foi preciso só colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer que é cristão e cristã. Ela não precisou de fundar uma denominação religiosa e deixar de ser católica. Ela persistiu na fé, porque ela tinha Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela não precisou fazer um cisma contra as irmãs e contra o governo que demorou a apoiá-lo, mas ela foi em frente dizer e mostrar à sociedade daquela época que Deus era o poderoso. E ela conseguiu, com a tua humildade e simplicidade, mostrar o que tem que ser feito. Isto é um exemplo muito importante para os políticos, para aqueles que batem no peito e dizem que estão a favor dos pobres e dos trabalhadores. Mas eles não mexem nos direitos adquiridos deles. Por que não mexem? Preste bem atenção. Porque eles mesmos é quem faz as leis. Eles mesmos é quem planejam os benefícios para ele. Eles mesmos é quem votam aquilo que é bom para eles. E o presidente, é lógico, que vai sancionar, porque depende deles para administrar o Brasil. Porque sem as emendas parlamentares, não consegue administrar nada. Se a irmã Dulce, sem as emendas parlamentares, que ela não tinha, mas a emenda maior que era Deus, ela conseguiu fazer o que ela fez na tua pequeneza. Então, por essa obra agora que Deus nos permite que essa mulher seja canonizada, graças a Deus que nós não conhecemos nenhum daqueles que dizem que conhece a Bíblia e anda com ela debaixo do braço, nunca chegarão lá, porque o intuito de muitos é arrecadar e dizer que é cristão, mas todos almofadinha, quase que não sai a palavra, né? Arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, morando em lugares maravilhosos, sapatos finos, gravatas finas, ternos internacionais. Esses são os cristãos de hoje. Aqueles que apoiam o governo que aí está, junto com os militares, que agora é governo, e com as religiões. E quais as religiões? Porque ser cristão significa um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Agora, qual as religiões pertencem a Deus? Qual os cristãos evangélicos pertencem a Deus, se nós temos mais de 40 mil denominações? Aonde entra a fé, aonde entra a verdade, aonde entra isto aí, a Bíblia Sagrada, nesse terrivelmente cristão. Irmãos, política é o executivo que vem fazer com que as leis cheguem para todos, em qualquer canto que tem uma bandeira nacional. Não só para católico, não só para evangélico, não só para ateu, mas para todos. O político o executivo nunca pode subir num palanque, abraçar, dizer que é cristão, mas tendo como base a esposa, ou um filho, ou uma tia, ou um tio, que frequenta a uma denominação religiosa, e sabemos que tem várias, e dizer que somos cristãos? Prudência não faz mal a ninguém. Ser presidente da República tem que ser como os demais que passaram, que nenhum subiu num palanque e se declarou cristão por uma instituição religiosa, uma crença,
mas sim cristão, laico e democrático. Cristão universal e cristão como um todo. Um cristão voltado à bandeira nacional. Não o cristão do pastor A, do pastor B, do pastor C, do padre A, do padre B. Não, porque o padre, quando ele se torna padre, ele se torna um cristão universal. Em qualquer lugar que ele venha chegar para pregar e falar de Jesus, ele vai falar em nome de um Jesus para todos. Não Jesus de uma religião, não o Jesus de uma denominação, que hoje ele é padre, amanhã ele é pastor, ou amanhã ele é ateu, ou amanhã ele não é mais nada. Ser cristão, falar de Jesus, é ser aquele homem que abraça a todos e a todas. Não tem um partido político. Não. Ele é um servidor, como o próprio Jesus veio para servir, vou lembrar, para servir e não ser servido. O que nós temos visto hoje é muitos bater no peito e dizer que é cristão e ser servido. O que administra o Brasil é isto aqui. É o trabalho. Compre e olhe a nota fiscal, o valor do imposto que nós pagamos. Vendemos e olhe a nota fiscal, o valor do imposto que nós pagamos. E precise agora de um hospital. Precise de uma assistência hospitalar. Precise. Precise de um policial militar nesse momento para que você venha a ser ajudado. Precise. Algo que o Brasil venha a oferecer como direitos adquiridos. Precise. E veja se é fácil para nós. Veja se é fácil para nós. Veja quantas pessoas estão na fila nos hospitais brasileiros. Veja se é fácil para nós. Mas a conta chega para você pagar. E muito caro, e muito caro. Mas agora, tudo vai ser mudado. Meu irmão e minha irmã, se essa renovação da Previdência acontecer como aconteceu com a reforma trabalhista, que teria um sucesso, que trazia emprego, que trazia mudança, aconteceu isto? Você acredita? Você, no seu estado, na tua cidade, a reforma trabalhista trouxe benefício? Responda para você mesmo. Faça uma crítica na sua cidade. Procure o teu prefeito. Procure os empresários. Quando você vai comprar um carro hoje na loja, qual é o valor do imposto que você paga? Estamos vivendo com a luz desse momento amarela ou vermelha. A gasolina vai e vem, vai e vem. É esse o governo que nós temos. Meu Deus do céu, você pode observar que o homem não diz nada com nada na hora que vai dar uma entrevista. É uma risadinha básica. E olha que muitos dos seus servidores, ministros, quando vai dar entrevista, ele olha no slogan do repórter para saber qual é o canal de televisão para poder dar a entrevista. Você chama isso de democracia? Você sabe também, quero aqui lembrar, deixando os fatos narrados já para trás, mas mudando um assunto, foco aqui sobre reportagem. Quantos repórteres sofreram na carne, perderam o emprego porque fizeram alguma crítica a esse governo? Agora, Paulo Henrique Amorim morreu, estava afastado da televisão brasileira, aquele que contribuiu. Veja a nota que a outra emissora fez, muito pequenininha, chula. Quero lembrar os senhores repórteres, em qualquer emissora, vocês são empregados. Vocês são empregados. Nós, que temos empresas, somos patrões. E quando a gente quiser demiti-lo, demitimos qualquer hora, em qualquer instante. Olhe
também outros canais de televisão, repórteres que foram afastados e afastadas, porque fizeram uma crítica a este governo. Você chama isso de democracia? Gente, só é pensar, só é analisar, só é calcular, só é observar que a gente vive hoje numa ditadura e numa mordaça. Se a gente falar muito, a gente é penalizado. É simples assim. Como é que você vai dar entrevista e você olha o slogan? Como é que você vai dar entrevista e não pode falar aquilo que você acha, que você está pensando? Você não pode ofender a honra de ninguém, a moral de ninguém. Mas dizer que o governo está ruim, está andando com as pernas quebradas, temos que dizer, porque a realidade é esta. E aí? Hein? Esses homens que contribuíram, mostrando a sua crítica, dando a sua contribuição, criticando o governo que passou, o que está aí, o que pode vir. Eu termino a minha reflexão pedindo a Deus que não concorde com essas mazelas que nós estamos passando, porque todas as vezes que a gente vota na esperança de uma mudança, e essa mudança não vem, porque o castigo, quando é para vir, vem para cima do trabalhador, do empresário, do contribuinte, e sempre os políticos ficam de fora, nunca entra. É isso que a gente estamos vendo aí. Vocês, quando forem agora para as ruas, vão em defesa do trabalhador, vão em defesa do contribuinte, vão em defesa daqueles que precisam. Não defenda presidente, não defenda governo, que nenhum deles prestam, nenhum deles estão preocupados com nós. Estão preocupados com eles mesmos. Não façam manifestações a favor de governo nenhum, porque nenhum presta. Todos estão aí para fazer aquilo que eles querem, mas para eles, não para os trabalhadores. Tem gente que sobe na tribuna e dizer que o governo que passou aí, uma época, alienava, fazia currais eleitorais, mas nenhum governo na história chegou lá para dar uma cesta básica, para dar uma casa, para deixar que um jovem entrasse na universidade, entendeu? Eu nunca vi nenhum governo na história do Brasil fazer com que os pobres recebessem uma luz ou uma água, nunca vi. É isso ser alienado? É isso ser curral eleitoral? Ajudar aqueles que necessitam? Ou clamar a Deus e dizer que eu sou terrivelmente cristão, que Deus abençoe a todos, que agora eu vou para a minha mansão, para o meu palacete, tomar um chá quente, e você que está na rua sofrendo, precisando de um emprego, de um pãozinho quente, se lasque. Este é o Brasil que nós estamos vivendo. Mas com a bênção de Deus, temos que pedir à irmã Dulce que interceda por nós, por ela ter sido e é uma brasileira, conhece as mazelas que nós, trabalhadores e trabalhadeiras, passamos contra os governos que aí estiveram, estão aí, porque mudar nunca vai ser mudado. Deus abençoe a todos, e nós, eleitores, temos que pensar melhor. Na hora de votar, pense 10 vezes, porque senão, terrivelmente, nós, mais uma vez, estamos lascados. Porque até agora, Deus tem um partido político, Deus tem um ministério, Deus agora, no Brasil, com o governo que está aí, é político. Deus não é mais laico, Deus não é mais democrático, Deus apenas agora é brasileiro. Daqui a pouco, ele vai ser contra até outros países. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque a coisa está feia.